Olá, pessoal! Olha só, que bacana! Nós estamos aí desenvolvendo cada vez mais para esse estudo de Juízes. Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos conceda a graça de aprofundar cada vez mais na intimidade do meu coração para com Deus por uma cura emocional. Mulheres, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Gedeão. Até que enfim saiu Gedeão, né? Gedeão veio lá no capítulo 6. Como estudo bíblico, se você tiver a oportunidade, pega a sua Bíblia. Se você não estiver, não tem problema. Mas depois, bora pegar. Porque eu faço questão de não ler do começo ao fim para você também fazer essa dinâmica aí contigo mesmo. Vamos lá. Gedeão, a vocação de Gedeão, lá no 6, né? Israel era oprimido novamente pelos madianitas, né? Intervenção de um profeta. Depois, aparição do anjo do Senhor a Gedeão. Gedeão contra Baal. A vocação às armas. A convocação às armas, a prova do velo. Deixa eu parar por aqui. O que acontece? Gedeão, nós vemos que ele era uma pessoa medrosa. Tudo que Deus chamou ele, Deus convocou, nós acabei de ler que é convocação, né? Deus convocou ele, Deus chamou ele. Só que ele tinha medo, muito medo. E isso era bem visível. Ele, com o seu medo, ele dizia a Deus assim, tá bom, o senhor me chama? Ok. Então, olha só o que ele fala aqui no finalzinho aqui, que eu acabei de ler. A prova do velo é o seguinte, se o senhor me confia que é eu mesmo que vou lá fazer o que eu tenho que fazer, então eu quero uma prova, né? Que aí ele pede no sentido de colocar. Olha só, quando Gedeão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça de água. Gedeão disse, ainda, Deus, que tua cólera não se inflame contra mim. Se falo ainda mais uma vez, permita que eu faça uma última vez a prova do velo. O que é isso? Ele colocou um tecido de lã lá, o velo, né? E ele falava que só molhasse o velo e não a outra parte, né? Ele fala que se o orvalho cair somente sobre o velo, todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás Israel por minha mão. Só que ele faz isso uma vez e Deus falou, peraí, não se irrite comigo, Senhor, mais uma vez. Tipo, o cara morria de medo, gente. O cara era... E Deus, né? E todo mundo via isto. Todo mundo sabia que ele era um medroso. Que ele não acreditava nele mesmo. Ele era melancólico, né? Nós falamos sobre isso, né? Então ele não acreditava em si mesmo, ele tinha limitações de pensar, será que sou eu mesmo? Eu não sou capaz, eu sou inferior, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é que se identifica? Muitos de nós. Olhando as nossas atividades, nossas coisas, nossas vidas, a gente para assim, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta, é a dor no coração, é a dor na alma, é o barulho que é imenso na vida. Eu não dou conta, a gente fica nesse sentido. Mas como o Gedeão também teve isso. E olha só, ali era, na situação ali era, Israel que era oprimido por madianitas. Então, como eles eram oprimidos, não é que o povo errou, mas é que tinha uma opressão de um outro povo para com eles. E esta opressão fazia com que eles
deixasse Deus e ir atrás de Baal. Tá aqui, ó, Gideão contra Baal. E aí, olha só, né, nessa parte aqui, Gideão contra Baal, né? Aconteceu que naquela mesma noite Yahvé disse a Gideão, estou lendo o capítulo 6, 25. Toma o touro do teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, quebra e postes sagrados que está ao lado. Em seguida construirás ao Senhor teu Deus, no cume desse lugar. Ele tirando os altares de Baal e colocando no altar do Senhor. E aí, tanta coisa, né? Campanha de Gideão a oeste do Jordão. Yahvé reduz o exército de Gideão. Gideão já morre de medo. Arranja uma turma grande para lutar, guerrear. E ainda Deus vai lá e tira a quantidade de pessoas. Para mostrar para Gideão que não é a força e pela quantidade, mas é por ele. E aí é onde eu digo para você, para mostrar para você e para mim que não é a quantidade, não é a quantidade, a qualidade em si, mas é o amor de Deus para contigo. Lembra do outro vídeo que nós fizemos? Nós falamos aqui, que eu nem peguei o estudo pensando nesse sentido daquilo que a gente precisa. Se até aqui você não entrou numa intimidade daquilo que Deus quer fazer contigo nesse estudo de Juízes, né? Eu criei algo que a gente cria, não, né? A gente foi desenvolvendo algo e viveu um processo terapêutico ali, cristão. Cristão. E aí, esse ponto que a gente fala de Gedeão, nesse período aqui de 6, 7, 8 e 9, né? Termina aqui no 9. Nós falamos também de Abimeleque, né? O que acontece? Deus ele vai se levantando pessoas, e pessoas que muitas vezes eles caminham com Deus e de repente não caminham mais, no caso de Abimeleque, né? Depois no final, aquele que deixou Deus de lado, Deus o castiga, lá no finalzinho, no 9, falando a respeito de Abimeleque, que ele morre e que as pessoas recebe o castigo do Senhor. Agora, cá entre nós, Lisandro, você está falando algo assim que então eu vou ser castigada por Deus se eu não procurá-lo diante da minha depressão. Parece ser isto, porque pegando essa palavra e trazendo para a luz do dia a dia hoje, né? Diante da luz da terapia, né, nós entendemos esse sentido. Mas eu quero deixar bem claro para você. Deus te conhece, sabe as suas limitações. Mas como Ele se levanta pessoas a uma libertação, assim também levanta você a sua libertação. Mas como que eu vou me levantar se tem sido difícil? Já começa por aí. Tem sido difícil o cansaço, a fadiga, a exaustão emocional? Sim, tem sido. Mas, olha só, quando nós falamos naquele outro vídeo, o vídeo atrás desse, e você fez um processo terapêutico com Deus e ouvi-lo também, ali você já está dando um passo.
de, mesmo sem acreditar, realizar e acontecer. Igual Gideão. Você escrever aqui nos comentários: eu quero, eu busco, eu procuro a minha cura. Escreve isso. Para os ouvidos, escreve isso agora aqui nos comentários. Você fazer isto, você está fazendo aquilo que Gideão fez. Deus se levanta, Gideão, para a cura e a salvação daquele povo. Libertação daquele povo. Daquilo que oprimia. O que está te oprimindo hoje? Talvez seja a sua dificuldades emocionais. Então, pela sua opressão, Deus levanta você. Dizendo, Deus está levantando você a falar aí comigo agora. Então, é que eu fale, que você me ouça. Mas não ouça a mim, mas ouça o Senhor, que está querendo falar contigo, para que você se levanta. Escreva aqui nos comentários o seu desejo para esse crescimento interno, seu, meu, nosso. Mulheres, nós precisamos tomar a postura de mulheres de Deus, mulheres santas, mulheres que buscam a transformação interior do corpo, da alma, do espírito. Nós necessitamos disso. Nesse estudo, nós agora pegamos aí o 6, 7, 8 e até o 9 falando de Abimeleque. Nós estamos adentrando, aprofundando naquilo que Deus quer nos transformar internamente. Vivemos isso, presenciemos isso de forma da qual que o Senhor possa sair das nossas entranhas e trazer aqui, para nossas ações. Eu falo Senhor porque é como o Espírito Santo em nós. Ele está em nós. Ele está em mim, está em você. Como uma amiga falava para mim uma vez, chegar para um padre e falar assim: padre, deixa eu rezar para que o Espírito Santo esteja em você. Mas o Espírito Santo só está em mim. Aí ela disse assim: tá bom, ok, maravilha. Então vamos rezar para que esse Espírito Santo saia para fora. Porque ele está preso, agarrado ali, quietinho. E ele deseja. Então vamos pôr esse Espírito Santo para fora, nas ações, na vida, no cotidiano, no dia a dia. Quero deixar aqui uma dinâmica muito bacana, terapêutica, que eu trago das minhas sessões. Talvez você já ouviu eu falar sobre isso, talvez não. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer agora em 3 passos, Tudo na nossa vida, ela tem uma ação que vem pelos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos, ela passa na nossa emoção. Da nossa emoção, ela passa nas nossas ações. Se eu penso e fico parado, ok, não doeu. Vou dar um exemplo. Eu pensei em algo triste. Pensei, está aqui no meu pensamento. Automaticamente a lágrima caiu, automaticamente o meu coração se entristeceu. Caiu na emoção. Automaticamente as lágrimas caíram. Ela veio para uma ação. Pensamento, sentimento, ação. Então, em toda a nossa vida, se muitas vezes, principalmente quando nós temos as nossas limitações emocionais, vem nos pensamentos e nas nossas emoções e fica por aí. E aí eu digo para você, tenha a ação de realizar algo, de fazer algo. Uma dinâmica muito prática, quando eu quero sair de algum pecado, sabe aquele que você está constantemente lutando para sair? Logicamente você vai para a igreja, você reza, você pensa, aquele pensamento, eu preciso parar, vou dar um exemplo aleatório aqui, vamos lá, eu preciso parar de mentir. Eu preciso parar de mentir. Eu trago isso para o meu coração. E tô lá em oração, tudo, oro, maravilha, tá aqui aquela emoção.
que isso precisa acontecer? Qual ação que eu preciso ter para que isso aconteça? Eu uso uma dinâmica. Eu realizo alguma coisa com as minhas mãos que significa, simboliza esse corte com o pecado. E aí eu penso aqui, ajo no meu coração, na emoção, e aí eu uso isso daqui na frente dos meus olhos. Essa tesoura aqui, né? Esse gesto de tesoura. Por quê? Automaticamente, pensei, senti, cortei. É natural, é química biológica que o sistema, o ar, né, a galáxia, ela responde às ações e não a minha fala. A minha fala é o Senhor que responde. Mas o meu coração, assim, é o Senhor que responde. Mas as ações são respondidas pela natureza. Então, quando eu faço isso, automaticamente a minha natureza, ela se modifica e anula o pecado. Faça isso com o pecado para você ver como que vai ser bacana. Mas faça isso com toda a sua vida, em qualquer circunstância. Pensamento, emoções e ações. Pensa. Vai ser muito bom. Já escreve aqui nos comentários o que você achou disso. Gostou? Achou interessante? Já fazia? Não entendeu muito bem? Quer entender mais? Aproveita. No meu WhatsApp, que está aqui na descrição, na questão das fichas da anamnese, pode falar comigo que a gente explica e automaticamente faz até uma pequena sessão de terapia aí. Até a próxima!